Bom, pessoal, para terminar este capítulo, vamos fazer esse exemplo 21.11, que é muito importante, que é o campo de um disco uniformemente carregado. Tá? Então, um disco não condutor com raio R, possui uma densidade superficial de carga positiva uniforme sigma. Então, aqui tem uma densidade superficial de carga, sigma. Encontre o campo elétrico em um ponto situado sobre o eixo X aqui, né? A uma distância X, né? Do seu centro, tá? Supondo que X seja positivo, tá? Como é que eu vou fazer esse problema, então? Esse problema é análogo do problema do anel, certo? Do anel. Só que no anel esse raio A era fixo, aqui não. Isso aqui nós temos que integrar esse raio, vai de 0 até rão, para pegar toda essa carga aqui, tá certo? Então ficaria assim, ó. Eu tenho um disco de raio R, certo? Aqui uma carga dQ num pontinho. Só que essa carga dQ vai criar uma carga aqui, um campo dE aqui na frente, nessa distância x aqui, certo? No eixo x. Se eu partir desse princípio, eu vou ter que fazer uma integral de duas dimensões, em y e z aqui. Agora, se eu adotar o campo de um anel, eu tenho um anelzinho aqui de cargas, o raio agora vai ser raio R, tá certo? E então, se eu usar esse campo que eu já calculei no exercício anterior, né, esse aqui é o campo de um anel, tá certo? Esse aqui é o raio do anel. Agora esse A vai ser um R pequeno, tá certo? O que é esta densidade superficial de carga que ele fala no exercício? É a carga dividida pela área. É coulombs por metro quadrado. É quanto que tem de carga cada metro quadrado desse disco. Coulombs por metro quadrado. Por que a gente usa isso aqui? Porque se eu multiplicar em cruz, você aqui dQ é sigma dA. A integral em dQ vai ser agora integral em dA, uma integral de área. Só que um anel de espessura bem pequenininha, de infinitésima, que eu vou chamar de espessura dr, esse anel vai ser, quanto que vai ser essa área? Né? Eu passo então a ter uma carga infinitesimal e um campo também vai ser infinitesimal. Mas aí esse dA vai ser quem? Vai ser o comprimento da circunferência vezes o dr, né? Se eu dou uma volta completa e avanço para frente um pouquinho, eu tenho essa... Se eu dou uma volta completa e avanço para frente um pouquinho, eu tenho essa espessurinha aqui, eu faço esse anelzinho, certo? Então, o dA é essa área desse anelzinho, então, que é o comprimento da circunferência vezes a espessura dr. Então, em vez de escrever esse dq, eu escrevo sigma dA, e no lugar do dA, né, eu escrevo isso aqui. Então, fica dE igual a 1 sobre 4πy0, aqui o sigma, né, porque dq é sigma dA, e dA é isso aqui. Só que esse A agora é o R pequeno, que é o raio desse anelzinho de integração aqui, que eu estou integrando. Esse R não é mais constante, tá? Esse A antigamente era constante, agora não é mais. Então A não é mais o raio do anel, né? Um raio A não é mais fixo, né? Agora ele é o raio do anel é R e o raio do elemento de área é o R. Então aqui vai ser o R no lugar do A e fica isso aqui então. D ia ficar então sobre 4πy0 sigma, né? 2πr x, né? E sobre esse cara aqui, certo? Igualzinho que estava antes, né? Aí colocando para fora as constantes, eu tenho que 2π é constante, x também é constante, porque é o ponto eu vou integrar no anel, o anel está no plano YZ, né? Vou integrar nesse círculo aqui, tá certo? Então nesse círculo aqui, o x é constante, aqui no caso desse círculo, o x é zero, né? Então esse x passa para fora, também é constante,
fica só a integral de r dr sobre x² mais r elevado a 3 meios. Essa integral aqui é bem simples, porque a derivada desse aqui aparece aqui em cima. Então, se você chamar u de x² mais r², du dr vai ficar ser 2r, né? Então, du é 2r dr. Então, esse r dr aqui que está aqui em cima é du sobre 2. Então, aqui eu ponho du sobre 2 e aqui eu ponho u a 3 meios. Tá certo? Então, fazendo isso, eu vou ter, então, 2πr. Daqui aqui as constantes da frente, eu vou ter, então, olha, du sobre 2, u a 3 meios. Então, vai para cima, fica menos 3 meios, né? Fica menos 3 meios. E aí fica, a integral vai ficar, somar um expoente, né? Menos 3 meios mais 1 dividido por menos 3 meios mais 1. Vai ficar menos meio sobre menos meio. E aí eu passo esse menos meio para lá, divido aqui por 2, simplifico e tal, e passo esse menos aqui para frente, fica assim, ó. Esse 4 fica 2, e aqui fica, isso aqui é uma raiz embaixo, né? U a menos meio é u embaixo elevado a meio. Esse u é x² mais r². A integral vai de 0 até r, certo? De 0 até r, então, quando for 0, quando for r, você põe o r aqui no lugar do r², e quando for 0, vai dar a raiz de x². Mas a raiz de x² é módulo de x. E quando for r grande, aqui é r grande. Então, finalmente, esse campo do disco de raio R é isso aqui, né? Eu vou inverter agora aqui, vou botar esse menos com esse menos para dar mais. Sigma i, 2ε0, põe o x aqui dentro, vai ficar x sobre módulo de x, menos x sobre a raiz. Tá certo? Veja bem, o que é esse x pelo módulo de x? Ele vai dar 1 se o x for positivo, né? E dá menos 1 se o x for negativo. Se for 1, é porque está na frente, né? O x positivo vai ser mais i. X negativo vai ficar menos i. Quer dizer assim, na frente do disco, o campo é para lá. Atrás do disco, o campo é para cá. Que o campo sai afastando do disco, porque a carga é positiva, né? Então, o grande lance aqui é fazer o raio indo para infinito. Quando você faz o raio indo para infinito, você vai ter o plano infinito de cargas, que é um conceito importante aqui na eletrostática. Se você fizer isso, como aqui o raio está embaixo, esse termo aqui vai para 0. Tá certo? Isso aqui dá mais ou menos 1, né? Depende de onde você está. Então, o que vai ser o plano infinito? É sigma sobre 2ε0 mais ou menos i. Se estiver na frente do disco, é mais i. Se estiver atrás do disco, é menos i. Esse é o e do plano infinito. Então, é uma fórmula simples. Sigma por 2ε0. Não depende de nenhuma coordenada. Tá certo? Então, um problema muito interessante é o campo de duas placas infinitas, tá? Com cargas opostas. Ora, aqui, negativo, a placa 1 positiva, a placa 2 negativa, como as placas são infinitas, né? É uma aproximação que a gente faz. Porque, veja bem, placa infinita, olha como que é o campo. Sigma, uma constante. ε0 é uma constante. Isso aqui é um campo constante. O campo constante é o campo elétrico uniforme, né? Campo elétrico uniforme. Quem que produz isso? Placas infinitas, ou placas muito longas. O campo é uniforme? Não, não é o meio uniforme, né? Ele é uniforme aqui no meio, assim, né? Ele é uniforme aqui no meio, tá? Aqui assim é uniforme. Perto das bordas começa a entortar, sabe? Mas essa parte a gente esquece. Conforme você aproxima essas duas placas bem perto uma da outra, esse efeito de distorção aqui é muito pequeno. Geralmente você trabalha com essas placas bem próximas uma da outra e põe um isolante aqui dentro. Isso chama-se capacitor, né? Olha que interessante então. Para duas placas, se tem uma placa aqui menos e aqui a placa mais, o que vai acontecer? A placa 1 mais o campo de afastamento. Então, para cima, afastando, né? Afastando.
Aqui, campo 1. Olha a placa negativa. Negativa, aproximação. Tá aqui, ó, aproximando. Aproximando. Aproximando da placa. Campo 2. O que acontece? Fora das placas, ó, cancela. E dentro das placas, soma. Então fica sigma por 2ε0 mais sigma por 2ε0, que vai estar sigma por ε0. Esse é o campo dentro de um capacitor de placas planas. Tá? Porque 1/2 mais 1/2 dá 1 inteiro, né? Então aqui, ó, no cálculo do campo elétrico, os campos aqui fora, eles ficam 0. Que cancela, né? E aqui dentro eles se somam. Então dentro do capacitor, aproximadamente aqui no meio do capacitor, o campo é constante, então vai ficar sigma por 2ε0 mais sigma por 2ε0, vai ficar sigma por ε0. Esse é o campo dentro do capacitor. E o campo próximo de uma superfície plana, próxima superfície, é esse valor aqui, sigma por 2ε0. Tá certo? Bom, para encerrar esse capítulo 1, nós já comentamos sobre as linhas de campo elétrico, mas ele fala mais um pouquinho aqui no final do capítulo, né? Que você pode produzir essas linhas se você colocar um óleo, por exemplo, isolante, colocar aqui 2 terminais de um gerador de Van de Graaff, né? Para fazer um campo forte, carregar bem fortemente aqui. E você põe aqui umas sementes de grama, você consegue ver as linhas de campo, tá? E aí você tem que essas linhas de campo, elas são sempre tangentes ao vetor campo elétrico, tá certo? O campo elétrico é tangente a essa linha. E para cargas positivas as linhas se afastam, negativas se aproximam, e aí quando aqui 2 cargas positiva e negativa fica assim, né? E se for 2 cargas de sinais, o mesmo sinal, se repelem, tá vendo? Aqui no meio não tem linha nenhuma. Então aqui o campo é 0. Quanto mais linhas tiver no espaço, mais forte é o campo, né? Aqui para fora o campo é mais fraco, porque cai com a distância quadrada. Aqui perto o campo é mais forte, tem mais linhas por unidade de área, tá certo? Nesse caso aqui o campo é muito forte aqui, tem muitas linhas aqui. Aqui para cima já começa a ficar mais fraco, estão se espaçando as linhas, né? Essa é uma maneira de estudar eletricidade também muito válida. Faraday, ele descobriu todas as leis dele usando só desenhos como esses, tá? Ele percebeu, ele fazia cálculo de número de linhas, tudo, ele olhava os experimentos, via as linhas das sementes de grama e tal, então ele fazia tudo com base conceitual, assim, com desenhos, né? Tá certo? Ele não tinha formação matemática. Bom, isso aqui encerra o capítulo 1, então nós temos mais uma outra lista de exercícios, tá? Que eu vou passar agora por e-mail para vocês. Essa outra lista é só para a semana que vem, beleza? Para a semana do dia que começa no dia 6, beleza? Até mais, pessoal.